Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. Quando Paulo estava aprisionado, a prisão tremeu, a porta se abriu, porque havia um adorador. Paulo e Silas oravam e ao Deus vivo cantavam. Os prisioneiros os ouviram e todos ali estremeceram. E agora o que vais fazer? Ainda que hajam 2 ou 3, comecemos a adorar e as cadeias se romperão, se romperão, se romperão, se romperão. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. O enfermo será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a tua vida mudará. O enfermo será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a tua vida mudará. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando algo acontece quando adoras, algo acontece. Queremos cumprimentar nossos pesados irmãos ouvintes nesta manhã com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando adoras, algo acontece. Deus abençoe grandemente a sua vida neste início de semana. Que a graça de Deus te seja multiplicada, prezado irmão, irmã, você ouvinte. É uma alegria, mais uma vez, contar com a sua audiência, com a sua companhia. Você que está sempre conosco, acompanhando as programações. Queremos dizer a você que a graça de Deus te seja multiplicada, que o Senhor esteja com as suas mãos poderosas para te guiar, para te conduzir, estendida sobre ti, para que possa você tomar as decisões e as direções ao qual centraliza ou guia você pelo caminho que Deus traçou para a tua vida. Nós precisamos constantemente estar na presença de Deus, precisamos
aleluia, desta direção do Espírito Santo para que a vontade, o plano perfeito de Deus possa se cumprir na nossa vida. Este plano que é perfeito, que é agradável, que é bom, porquanto, ainda que enfrentamos adversidades, em momentos também de aflições, todavia, temos a confiança e a certeza de que o Senhor está conosco. Por isso, é interessante, é importante nós termos esta convicção de que estamos no centro da vontade do Senhor, fazendo conforme o plano projetado por Ele. Porque se vier as tempestades, se vier as aflições, os problemas, que é inevitável tudo isto, se levantar contra a nossa vida, nós estaremos certos de que o nosso Deus é poderoso para nos livrar também de qualquer que seja a situação. Ele nos dará graça, caso nós não tenhamos esta condição, humanamente falando, para superar isto, superar algumas batalhas da vida, a graça de Deus sobre nós nos fará triunfar. Contra a tua vida. Porque há casos, evidentemente, que nós, humanamente, não temos condições. E é por isso que a palavra de Deus nos diz em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, ele nos dá poder. Poder de Deus sobre nossa vida é algo necessário, importantíssimo. Esta manifestação do poder de Deus que recebemos pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em Cristo Jesus, para que possamos superar estas batalhas, dificuldades desta vida. Ser firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Programa Reconstruindo os Muros é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, com a sua sede internacional na Avenida Farrapos, número 312, a 2 quadras da rodoviária de Porto Alegre, bem no coração da capital dos gaúchos. É muito fácil. Você pode estar conosco. Você é nosso convidado a participar de um dos cultos amanhã, terça-feira. Nesta terça-feira terá aí o culto de ensinamento. Não perca, participe. Presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira e diretor de comunicação, pastor Rodinaldo Goulart. E este que vos fala, vosso irmão em Cristo, pastor Marcos Vargas, com muita alegria, comunicando com você. Deus abençoe a todos que estão já conosco, participando nesta manhã abençoada. É uma satisfação muito grande contar aí com a sua participação. Você pode enviar a sua mensagem no chat, você que está conectado conosco aí pelo canal Rádio Restauração Online, pelo canal do YouTube, e você que está também pela Rádio Filha 1, pode enviar sua mensagem. Você precisa que oremos por você, estamos aqui nesta manhã para interceder também pela sua causa, pela sua necessidade. Estás precisando de ajuda? Nós queremos orar com você
prezado irmão, prezada irmã, porquanto sabemos que há muitas as necessidades. A Bíblia, a palavra de Deus, chega a nos dizer no Salmo de número 34, verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E eu quero dizer a você que está conosco, está angustiado, você que se sente só, você que parece que está isolada em meio a uma batalha espiritual na tua vida, eu quero dizer a você nesta manhã, o Senhor Deus, em momento algum, ele desampara, em momento algum, ele abandona. A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus assim falou, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Porquanto há situações, há batalhas na nossa vida que nós parece que estamos sós, parece que a situação não há resultado, não há o que fazer. E há casos, prezados irmãos, que parecem não ter solução e as coisas vão se acumulando. Isto tudo tem uma ação, muitas vezes, do próprio adversário que luta contra nós e a nossa mente acaba sendo bombardeada por setas, por dardos, e existe, então, um conflito espiritual, uma batalha espiritual travada na nossa própria mente, porquanto nós acabamos dando vazão para que os problemas, para que as lutas, as batalhas, estas situações adversas que surgem na nossa vida, que são muitas as situações, que são inevitáveis, como nós já falamos, são situações em várias áreas da vida que acontecem, e se nós dermos vazão a isto, nós poderemos estar dando mais valor a estas causas, e aí ocorre o quê? Nós vamos perdendo aquele espaço que o Senhor deveria ocupar na nossa vida. Quanto mais damos lugar a estas questões adversas, o Senhor Jesus vai perdendo o espaço em nosso coração, na nossa mente, e aí então o inimigo ele pode de alguma forma nos derrubar, nos colocar para baixo, e então ficaremos, irmãos, sem saber como reagir. Observe que isto é muito importante, prezado ouvinte, e Deus, ele quer ocupar todo o espaço. É 100%. Como diz a palavra de Deus, amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, para que haja uma ação completa de Deus em nossa vida. Os problemas, batalhas, são inevitáveis. Elas surgem. São causas que acontecem pelo fato de estarmos neste mundo. E este mundo, Jesus disse, tereis aflições. É inevitável. E por isso, a palavra de Deus também nos fala no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 a seguir, o apóstolo Paulo aconselha a igreja, então, dizendo, no demais, irmãos meus, revestivos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Observe, prezado irmão, irmã, a necessidade, então, de mantermos o foco. Eu vou falar mais sobre isso daqui um pouco mais. Eu quero aqui cumprimentar você e dizer a você, prezado ouvinte da Palavra de Deus, você que está sempre conosco nas programações, muito obrigado. E olha aqui, escute, Deus tem algo para você nesta manhã. Você está no lugar certo. Você está acompanhando uma programação que levará até você uma palavra que fortalecerá a tua fé, que ajudará você a prosseguir, a perseverar, porque é palavra de Deus. E nós estamos aqui com este objetivo, para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Por isso eu quero dizer aqui, não tenha medo, não se desespere, não largue a sua cruz. Jesus, ele está olhando tudo, ele está acompanhando tudo, e a vitória de Deus virá com certeza na tua vida. Nós não podemos, prezados irmãos, de maneira alguma, olhar para trás. Não podemos largar a nossa cruz. Nós precisamos ser fortes e corajosos e não temer, porquanto o Senhor está conosco. Viu adorador, Paulo e Silas oravam. Meus irmãos, você que não é inscrito, se inscreva no canal. E eu convido você também a compartilhar com seus contatos esta programação. É muito importante isto, porquanto tenho certeza, pessoas serão edificadas, pessoas terão a sua fé alicerçada, despertada para a caminhada cristã. Nós temos um caminho a prosseguir. Nós temos um alvo, temos uma meta. Nós precisamos lutar contra todos os obstáculos, as adversidades desta vida. Ninguém está isento de passar por momentos difíceis, por momentos amargos, por momentos de tribulação. Nós estamos no mundo. Aqui não é a nossa pátria. Nós aguardamos novo céu e nova terra, aonde habita a justiça, aonde não haverá mais pranto, nem choro, nem lágrimas. Não haverá mais violência. Não haverá mais aflição. Porque o Senhor Deus, ele nos promete este lugar de descanso. E ele mesmo, o Senhor, enxugará de nossos olhos toda lágrima. Por isso, eu chamo a tua atenção nesta manhã. Vale a pena prosseguir, vale a pena lutar, porque nós estamos aqui em campo de batalha, em um campo de guerra, e a nossa luta não é contra carne e sangue. Os irmãos sabem muito bem disso. A nossa luta, ela é constante e não podemos tirar o olhar do nosso Salvador. Todas as correntes que te Deus abençoe aos nossos irmãos. Depois eu quero ler a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Capítulo 12 do livro de Hebreus, para nós darmos seguimento a esta reflexão da palavra de Deus. Irmão Wellington, Deus abençoe
está conosco aí, acompanhando a programação. Glória a Jesus. Deus abençoe grandemente. Eu não consigo. Hipólito, é isso, né? Deus abençoe. Também, irmã Lise Nunes, de Itaqui, glória a Jesus. Deus abençoe grandemente. Também, nossa irmã Lise pedindo oração, né? Vamos estar orando aí, tá? Para que Deus venha fazer uma obra poderosa aí no seu esposo. Também, irmã Adriana Lopes, Pai do Senhor Jesus, glória a Deus, né? Está videologada aí também no Salto do Jacuí e pede as orações aí pela sua família. Estaremos clamando ao Senhor no final desta programação, meus irmãos, e você pode fazer esse registro aí conosco, tá? Enviando a sua mensagem através do chat. Nós estaremos, no final desta programação, estaremos clamando a Deus, orando em seu favor, orando em favor da sua necessidade. Mais participação, queremos aqui registrar também, irmã Kelly Domingues, também pede oração, Ovídio Gonzalez também, desde o Paraguai, conosco, que maravilha, nossos irmãos da Paraguai, é uma alegria aí tê-los nossos irmãos, aqui, mais irmão Gelson Schmidt, Deus abençoe, irmão Gelson, toda a família, irmão Marcos Costa, pede oração aqui também, nós estaremos orando em nome de Jesus, em nome de Jesus, há muitas necessidades, nós precisamos clamar ao Senhor. A irmã Maristel Dias, Deus abençoe, irmã Maristel conosco também, aí vídeo logada, glória a Jesus, irmã Silvana Holanda, irmã Maristel Dias, né, estará aí também em breve com programações na Rádio Filha 1, irmã Línia Maria conosco também pedindo oração aqui, vamos estar clamando ao Senhor, já deixou o like aí, não esqueça, tá? Não esqueça, deixa aí o seu joinha, é muito importante isso. Por quê? Porque a própria plataforma do YouTube irá entender a relevância desta programação e então ela mesma fará esta divulgação e mais pessoas poderão ser alcançadas por esta programação. E temos aí muitas programações que, com certeza, vão promover edificação em sua vida. Glória a Jesus. Eu quero aqui trazer um louvor, tá? Na sequência, nós queremos também ministrar a palavra de Deus, né? Eu quero trazer um louvor aqui, eu estou vendo, as horas estão passando rapidamente. Deus abençoe a irmã Leonice da Costa, ela pede oração aqui também no jovem Adrião. Meu Jesus, vamos estar orando aí, certo? Sexta-feira, a irmã Maristel Dias está dizendo aqui, sexta-feira, ela estará, então, com o programa Jesus é o Caminho, às 19 horas, pela Rádio Filha 1. Irmã Tatiane Moraes, paz do Senhor, irmã Tatiane, Deus abençoe, de Canoas Leste, que alegria, né? Nossos irmãos aí participando conosco. Vamos estar ouvindo o louvor. Retornaremos, então, em seguida. Não saia daí, nós vamos para a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Continue conosco aí, retornaremos já já. Me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz.
En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz. De onde vem esta unção, este poder de curar? Maravilha, maravilha, meus amados irmãos. Seguimos com a nossa programação. Queremos dar aqui a nossa saudação, enviar a nossa saudação aos irmãos que continuam enviando as suas mensagens nesta manhã abençoada, né? Glória a Jesus pelo que o Senhor Deus está realizando, pelo que o Senhor Deus tem feito e ainda fará por nós, pelos que confiam e esperam no Senhor. É por isso que o Salmo 40 nos deixa este recado. O primeiro versículo diz: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, atendeu a minha súplica, atendeu a minha necessidade. Então, esperar com paciência no Senhor é algo que nós precisamos pôr em prática muitas vezes na nossa vida e, é claro, perseverando em oração, não desistindo, não desanimando, porquanto o próprio desânimo, ele é algo que gera na nossa vida, mas é uma obra da própria natureza, é uma reação da natureza humana, ao qual deve ser condenada, deve ser eliminada. O desânimo é algo que prejudica, é algo que atrapalha na caminhada da fé. Deus abençoe a irmã Solange. Solange Rico está conosco aí também, pede oração por ela e pela sua família, por causa da justiça. Vamos estar clamando ao Senhor. Queremos enviar também nossa saudação, irmão
Mateus, irmão Mateus, aí de Santa Catarina, de Uruçanga, que está conosco, acompanhando a programação. Também muitos irmãos nesta manhã participando conosco. Glória a Jesus. Companheiro evangelista, irmão Vladimir, Deus abençoe. Está conosco também, Cássia aqui acompanhando. Irmã Rosa Elaine pede oração aí também pelo seu esposo, né, que está com sequelas após aí enfrentar um AVC, né? Vamos estar clamando ao Senhor, Deus dê vitória à saúde, então, do seu esposo. Queremos também enviar a saudação, irmão Tiago Muniz, que está no seu trabalho, irmão Marcelo Graça, glória a Deus, que maravilha, né? Quanto tempo está aí também conosco na escuta, glória a Jesus. Irmã Raquel, ela pede oração também pela sua família, estaremos orando. Irmão Giovanni, Pai do Senhor, da área Soledade, pede oração, estaremos orando aí pela família também. Irmão Giovanni. Toda maldição lançada contra a tua vida seja destruída em nome de Jesus. Todas as correntes que te afastam de Deus. Glória a Jesus, irmão Giovanni e Karen Casagrande, né? A paz do Senhor em Porto Alegre aí conosco, acompanhando. São muitos irmãos nesta manhã e eu quero proceder uma leitura da palavra de Deus. Esta palavra que tem falado ao meu coração, nesta manhã eu quero transmitir, eu quero compartilhar com você. Observe Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus e autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha só a palavra de Deus que nós aqui falamos. Eu quero destacar, prezados irmãos, algumas atitudes que nós precisamos observar, que nós precisamos colocar em prática na nossa vida diária, nesta nossa caminhada de fé. A palavra de Deus, ela nos traz aqui relato, já no capítulo 11 do livro de Hebreus, relatos de homens que tomaram atitude, que tiveram confiança em Deus e agiram conforme a palavra de Deus, conforme a direção que Deus dera para as suas vidas. E estes homens, assim, chamados carinhosamente como heróis da fé, no capítulo 11 do livro de Hebreus, também enfrentaram adversidades, enfrentaram momentos de tribulação, perseguição, angústia, enfrentaram, enfim, situações adversas por estarem também no mundo e terem promessa de Deus em suas vidas. E por terem promessas de Deus, todo aquele que tem esta convicção, esta pessoa, evidentemente, enfrentará batalhas, porque nós temos um adversário que vai procurar atrapalhar para que o plano de Deus não se cumpra. Ele não pode impedir, a menos que venhamos
a desistir, largar a cruz e não querer mais, aí realmente não é nem o próprio adversário, mas nós mesmos desistimos diante das lutas, os problemas que se levantaram. Mas, caso contrário, o que Deus falou está falado e vai se cumprir. Então, somente precisamos agora exercitar a nossa fé. E aqui no capítulo 12 traz estes conselhos que são importantes para que nós entendamos que temos um alvo, temos uma meta e precisamos prosseguir. Assim como nós levantamos quem trabalha durante a semana, que tem este compromisso com o seu patrão de diariamente comparecer no ambiente de trabalho, no setor de trabalho, para ali cumprir seus compromissos, suas atividades, esta pessoa vai porque assumiu um compromisso e tem de estar lá, a menos que esteja enfermo ou aconteça algo de força maior que impossibilite. Mas, caso contrário, esta pessoa vai enfrentar chuva, frio, calor, barro, poeira, vai enfrentar tempestade, vai passar por todos e qualquer obstáculos que possa estar naquele dia, porque tem um compromisso. Agora, vejamos, na prática da fé, nós precisaremos também ter atitude de fé para que possamos superar todas estas situações adversas que surgem e, com paciência, com perseverança, prosseguir. E é o que a palavra de Deus aqui nos fala, quando o escritor aos Hebreus deixou aqui este conselho, quando diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Observe aqui que existe situações que querem nos afastar deste plano de Deus. E o inimigo também poderá, em algum momento, querer agir contra nós de maneira a atrapalhar o que Deus tem para nós. Observe aqui, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, ou seja, aqui onde relata estas pessoas, estes conhecidos como heróis da fé, aonde mostra que eles superaram até mesmo a própria limitação humana, porque tinham o quê? Uma convicção de que Deus falara com eles. E eu gosto de destacar a respeito, inclusive, de Moisés, quando fala aqui na palavra de Deus, que ele recusou, inclusive, ser chamado filho da filha de Faraó, quando tinha à sua disposição, então, um império onde ele poderia, então, ser um forte candidato a ser um imperador daquele império. Aí veja, ele recusou isto, recusou as propostas deste mundo, recusou aquilo que poderia torná-lo famoso, conhecido. A Bíblia não fala que ele seria um candidato, mas eu estou entendendo pela própria palavra de Deus que nos fala aqui que ele recusou ser chamado filho da filha da Faraó. Isso nos leva a entender que ele poderia ser um candidato a assumir aquele império. E aí veja também, ele preferiu antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Observe aqui, o próprio Moisés, ele
tinha também esta situação ao seu redor, ou seja, o pecado que poderia estar também à sua volta em razão da sua posição. Mas ele largou isto, deixou isto, porque viu, diz a palavra de Deus, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele observou que havia algo mais, algo muito maior, e que Deus poderia cumprir em sua vida. Observe, a palavra de Deus nos diz também, no capítulo 8 do livro de Romanos, Paulo descreve assim, e eu quero aqui considerar esta passagem bíblica, capítulo 8, verso 28 de Romanos, é uma palavra conhecida, e eu quero destacar isso aqui, porquanto vai servir para nós também, meus irmãos, esta passagem bíblica, ou melhor, 8, versículo 18, diz assim, porque para mim, 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Observe aqui, nós precisamos visualizar aquilo que Deus propõe para nós, porque haverá também propostas neste mundo que se tornam o quê? Embaraços, se tornam problemas, fatos que ocorrem e propostas que podem ser situações embaraçosas para nos amarrar, para nos prender, para travar-nos e tirar o nosso olhar de Cristo. Eu quero aqui, prezados irmãos, deixar bem claro estas situações embaraçosas, que são problemas que ocorrem e que nos desanimam, que nos entristecem, que nos apartam daquele foco que o Senhor Deus tem para nós. Observe a palavra de Deus. Olhando, olha só, primeiramente, diz, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós enfrentamos, e é inevitável, enfrentamos nesta caminhada algumas situações adversas, e estas situações, elas vão, de alguma maneira, elas poderão, de alguma maneira, interferir neste plano divino e nos afastar do caminho ideal, do plano perfeito de Deus. Isto quando nós passamos a dar lugar, vazão aos fatos que ocorrem nesta caminhada, as situações adversas. Nós poderemos, de alguma maneira, dar tanto lugar a isto, como falamos no início nesta programação, poderemos dar tanto lugar que isto vai ocupando o espaço que seria para o Senhor Deus estar na nossa vida. E o que pode acontecer aí? Um princípio de afastamento de Deus, porquanto nós poderemos estar erigindo, então, um altar para os nossos problemas, para as nossas preocupações, para as nossas lutas. E aí, as nossas lutas diariamente que estão sendo enfatizadas na nossa vida. Que eu estou com este problema,
que a minha dor é grande, que a minha família está enfrentando isto. Daqui um pouco isto está ocupando tanto espaço em nossa mente que nós diariamente estamos enfatizando isto, e isto está sendo, na verdade, né, um altar aonde a nossa mente está envolvida com isto. Ao invés de constantemente, diariamente, declararmos: o nosso Deus é grande, o meu Senhor, ele é poderoso, ele vai me socorrer, ele vai me ajudar, o meu Senhor, ele está no controle de tudo. Aleluia. É determinar na nossa vida diária: Deus, ele está conosco. E, como diz a palavra de Deus nos aconselhando, esquecendo-me, o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A necessidade de darmos vazão para que o Espírito de Deus possa agir na nossa vida. É aqui que nós vemos a necessidade de estarmos em constante comunhão com o Senhor, para que estas situações adversas não venham a ocupar o espaço que seria para Deus na nossa vida. A nossa mente, ela precisa estar conectada constantemente com o reino de Deus, com o Espírito Santo, ter esta comunhão com Deus, para que em nenhum momento nós venhamos a perder o foco. Observe, aqui a palavra de Deus nos diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Observe que há uma conexão com esta passagem bíblica, com a atitude que Moisés tomou quando diz aqui: tendo por maiores riquezas, isso fala de Moisés, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Observe, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou seja, aleluia, ou seja, enfrentar estas lutas, estas situações que são inevitáveis na nossa vida, mesmo que tenhamos de, em vários momentos, de chorar, de clamar a Deus, mas em momento algum perderemos esta visão celestial. Preferir seguir a Cristo, com todas as situações que surgem, com todos os problemas que advêm, todavia tem uma recompensa. Moisés, ele viu, tinha em vista a recompensa. É o que a palavra aqui está dizendo. E aqui, Jesus, diz a palavra de Deus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Observe esta conexão. Nós precisamos também aqui entender que existe uma promessa de Deus para nós. Nós precisamos ter o gozo, a alegria de nós sermos participantes do reino de Deus e saber que há uma proposta de Deus para nós que é algo divino, algo maravilhoso. Conforme lemos em Romanos 8,18, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há algo extraordinário, algo que os olhos não viram e nem o ouvido ouviu
nem chegar ao nosso coração o que Deus tem preparado para nós. Precisamos guardar isto, sustentar isto em nosso coração e não permitir que as adversidades, os problemas que são inevitáveis na nossa vida, nós passaremos por aflições, teremos batalhas, mas estas não podem não podem ocupar o espaço no nosso coração, na nossa mente. O que deve ocupar, sim, é Deus, amar a Deus com toda a nossa força, é glorificar a Deus, é engrandecer o nome do Senhor, sabendo que há, da parte do Senhor para nós, uma recompensa, uma proposta muito maior. Estas coisas que nós enfrentamos aqui, elas vão passar, elas se levantam, mas também caem, se desfaz. Nós precisamos permanecer firmes, precisamos perseverar, conforme diz aqui, olhando para Jesus, que desprezou tudo isto, desprezou a afronta, desprezou, ou seja, deixa isso para lá, meu irmão, deixa essas situações adversas para lá. O que você pode fazer, faça, mas o que não pode, entregue tudo nas mãos do Senhor. Nós precisamos ver, irmãos, que há casos que não temos o que fazer e precisamos colocar-nos diante de Deus e entregar nas mãos do Senhor, dizer, Senhor, é com o Senhor, eu não tenho o que fazer. E prosseguir a nossa caminhada. Desprezar isto significa, deixa isso de lado, deixa essas coisas que estão te aborrecendo, problemas de várias naturezas que surgem, deixa isso, despreza isso, aborrece isso e continua orando. Se houve algum atrito, algum conflito, perdoa, libera o perdão e prossegue. Não deixa a ofensa, as coisas que são desta vida, ocuparem o espaço que é de Deus na sua vida, em seu coração, na sua mente. Alegra-te na presença de Deus, alegra o teu coração, deixa a tristeza, deixa a angústia, deixa a aflição, despreza isto, porque há uma proposta muito maior, há algo muito melhor reservado para todos que creem, para todos que aguardam, que esperam no Senhor. Vamos orar neste momento. Queremos cumprimentar os irmãos que estão conosco também, continuam conosco. Irmã Mari Costa, Deus abençoe na escuta. Irmã Maria Ondina, vamos estar orando também. Glória a Jesus pela sua causa, pela sua necessidade. Irmã Elza Lapinski, irmã Adriana Lopes aí participando conosco, também pela Rádio Filião. Eu quero orar neste momento, em nome de Jesus. Toma posse da vida eterna. Toma posse do que Deus tem para você. É inevitável os problemas. Nós não teremos problemas só quando chegarmos na glória. Aí sim, aí é descanso, né? Mas aqui, lute, batalhe, vença, porque a vitória é nossa. E em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Glória a Jesus. Altíssimo, soberano e eterno Deus, graças te damos, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que em ti nós podemos todas as coisas. Quando estamos no Senhor, é problema, é batalha, é luta, é adversidade, mas nós estamos no Senhor. Estamos confiantes em ti, ó Deus, de maneira que tu és o nosso Senhor, o nosso Redentor. Nós temos colocado diante de ti todas as nossas causas. Senhor, nos ajuda a sermos fortes e corajosos e enfrentarmos estas situações confiante que o Senhor nos ajudará. Eu coloco diante de ti, meu Pai, estes pedidos de oração por família, causas financeiras, causas na justiça.
Eu oro, Senhor, por esta pessoa que está enferma neste momento. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, agora. Quem está, Senhor, enfrentando aí dor em seu corpo, que está com a sua saúde debilitada, eu repreendo este mal agora em nome de Jesus. Eu ordeno que estas enfermidades, em nome de Jesus, saiam agora. Desapareçam fora em nome de Jesus. Senhor, entra com providência neste lar, nesta família, Senhor, que está enfrentando batalhas espirituais. Esta pessoa, Senhor, que tem se isolado, porque as lutas, os problemas têm sido a razão por este isolamento. Mas em nome de Jesus, Deus, que esta pessoa nesta manhã, neste dia, tome esta atitude, Senhor, e despreze todas estas situações e prossiga para o alvo, prossiga lutando, porque o Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores. Eu repreendo todo o mal, toda obra contrária, todo dardo maligno, toda cilada preparada, toda ferramenta forjada contra esta pessoa, que seja desfeito, anulado agora em nome de Jesus. Senhor, conceda vitória nesta manhã. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Senhor, confirma a tua bênção. Confirma, Senhor, a vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Lançada contra a tua vida, seja destruída em nome de Jesus. É isso aí, seja destruído todo mal em nome de Jesus. Todo aquilo que foi preparado, que o inimigo tenha sido lançado contra a tua vida, nos teus caminhos, sejam desfeitos em nome de Jesus. Vai em frente, meu irmão, vai em frente, minha irmã. Deus, ele garante a vitória completa na sua vida. Seja fiel. Deus abençoe sua vida. Queremos aqui, então, encerrar mais esta edição do programa Reconstruindo os Muros pelo canal Rádio Restauração Online e continuaremos pela Rádio Filhão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique com Deus até a nossa próxima programação, em nome de Jesus.